Boa noite. Boa noite, Adalto, Débora, Tati, Clébia. Hoje nós temos convidada, uma super convidada que já está aí com a gente, que já entrou. Já vou colocar ela aqui também para a audiência dela ir chegando junto com a gente. Boa noite, pessoal aqui do Facebook também. Gente, hoje a gente vai olhar um pouquinho para cada canto aqui, né? Que a gente está fazendo uma transmissão simultânea no Instagram e no Facebook, viu? Então, quando a gente dizia um pouquinho olhar assim para o lado, é para a gente olhar para os dois instrumentos. A Eliane já está aqui com a gente, né? Nos dois, tanto no Instagram como no Facebook. Boa noite, Eliane, seja muito bem-vinda. Muito boa noite, que prazer estar aqui com você. Ah, peraí, deixa eu só tirar um dos meus sons que eu não coloquei. Tá dando a microfonia aqui. Ah, agora sim. Suelen, pela roupa dá pra ver que a gente tá um pouquinho longe uma da outra, né? Exato, você tá toda aí agasalhada, ó, eu tô de camiseta. Exato, exato. Pessoal, seja muito bem-vindo, viu? Todo mundo que está chegando aqui no Instagram. Vou colocar o tema da nossa live. Essa live ficou na expectativa, né, Eliane? Porque ela Aham. ia acontecer algumas semanas atrás. Na ocasião não deu certo, mas agora, graças a Deus, deu certo. E quem ficar aqui com a gente vai ter conteúdo de primeira. Então, segura aí. Deixa eu só fixar o tema aqui da nossa live. Aproveita, quem tá aí com a gente já, ó, convida, chama seus amigos, compartilha aí no aviãozinho, chamando as pessoas para estar com a gente, porque o conteúdo vai ser muito bom. E é um conteúdo que ele é universal, né? Todo mundo precisa aprender sobre autoliderança, né, Eliane? Todo mundo. Oi, Suzete, seja bem-vinda. Todo mundo. E não tem como a gente gerenciar um negócio, gerenciar, às vezes, outras pessoas, se a gente não gerencia a gente mesmo. E isso é um grande desafio, então ele tem que passar por alguns caminhos, e com certeza o caminho do comportamento, comportamental, para a gente se entender e poder traçar essa rota aí de uma forma bastante assertiva, de uma forma diferente. É isso que a gente quer falar, trazer realmente coisas que você consiga aplicar e consiga levar para o teu dia a dia, consiga refletir. Ótimo, ótimo. Gente, a Eliane, deixa eu apresentar um pouquinho dela, né, para vocês. A Eliane Gavasso, ela é coach, especialista em desenvolvimento de liderança. Então, falou com o que é liderança, é com ela mesma. E além disso, ela é também minha cliente. Então, aqui é uma dupla honra, né, em receber ela aqui, pela profissional que ela é e também, né, por trabalharmos juntas aí. A Eliane é uma das minhas clientes como assistente virtual. Então, vocês vão ouvir um pouquinho de quem está do lado de lá, né, essa percepção. Ela já tem uma percepção do mercado através dessa experiência, né, que a gente tem aí há 3 meses, né, Eliane? Juntas, Aham. estamos indo para o terceiro mês já. Então, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente, viu? Que bom, fico muito feliz e você fique à vontade para perguntar, né? A gente vai Isso respondendo. mesmo. Perguntar sobre a Suelen também, como é que é a Suelen lá no papel de assistente virtual. Eu conto tudo para vocês. Muito Isso bacana. mesmo, gente. Ela tem propriedade para falar do que é mesmo a Suelen como assistente virtual. Eliane, então vamos lá, né? Vamos começar. Imagino que nosso pessoal aí que está aí com a gente, aqui no Facebook também, ó, temos a Liana tá aqui com a gente, pessoal do Instagram. Então, preparem. Eu sugiro para vocês, é uma sugestão, porque a Eliane já me deu assim um spoiler do que vai ser falado aqui. Então, vem coisa muito boa. Eu sugiro que você prepare aí um papel e caneta para você ir anotando, porque realmente, assim, ela vai dar
dicas assim de especialista mesmo e super aplicável, né, para nossa vida prática. Então vale muito a pena aí você pegar um papel e uma caneta para ir fazendo suas anotações. E à medida também, né, Eliane, que você for falando, que for surgindo as dúvidas, nós queremos deixar aí em aberto para vocês, para trazerem essas dúvidas para a gente esclarecer. Então vamos lá então, Eliane? Vamos lá. E com certeza Pode falar. Com a interação fica muito mais dinâmico, né? A gente quer realmente chegar aí no coraçãozinho de vocês aí. Então fiquem bem à vontade para perguntar, para trazer para a gente o que vocês querem saber. E a gente vai buscar te ajudar. Ótimo, ótimo, isso mesmo. Então vamos lá. Primeiro, Eliane, eu até quando te convidei para falar a respeito desse tema, porque é muito comum, né, a mulher, vou falar mulher que meu público principal é mulher, quando ela faz essa transição de carreira para assistente virtual, normalmente é alguém que já teve uma vasta experiência ali na posição de funcionária. Então é alguém que não necessariamente estava ali liderando uma empresa, estava numa posição mais subordinada, né? Então, diante de desafios, de decisões, nem sempre passa por esse funcionário. Às vezes tem sempre alguém ali, né, num cargo de liderança que essas questões são passadas para essa pessoa. E aí, então, decide fazer essa transição de carreira, que é de tocar um negócio próprio. E eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, que é um desafio. Por quê? A gente passa a ter uma empresa, né? Que eu falo, não é empresa. É eu que fazendo tudo. Eu que faço comercial, eu que faço financeiro, eu que faço operacional. Então, você está ali à frente de tudo. Inclusive, o papel principal de liderança deste negócio. Então, eu queria te perguntar, para essa profissional, quais aspectos é necessário atentar para fazer essa transição de uma forma mais assertiva? Então, quando a gente fala, né, eu também passei pela minha transição, eu vim de um ambiente onde eu fiquei 15 anos no ambiente corporativo e muitas vezes quando a gente vai para esse profissional, a gente vai para atender uma necessidade específica. Ou pode ser, eu quero empreender e ficar mais em casa, nós estamos num contexto aí também de pandemia que mudaram um pouco as prioridades das pessoas. Uhum. Então, acho que o primeiro papel é entender o que está te levando a fazer essa transição. Então, como a Suelen, ela trabalha essa questão do como operacionalizar a questão da carreira, né, o trabalho em si, nosso viés hoje realmente é falar para você a questão mais do teu lado, o lado teu mais interno, aquele lado que te desafia, aquele lado que muitas vezes gera dúvida, ou daqui a pouco, não, eu estou super corajosa, mas às vezes vem algum medo. É como lidar nesse contexto. E é você compreender realmente o que está te levando, o que tem lá do outro lado, que é o primeiro ponto. E se isso é algo palpável, né, se isso é real, ou se de repente qual é a expectativa que você tem, alinhar bem essa expectativa, entender qual que é esse contexto. Acho que seria o primeiro passo para você chegar lá. E acreditar realmente que da mesma forma que você se dedica onde você está fazendo, no trabalho que você faz, na hora que você fizer a transição, você vai precisar trazer outros recursos para você, mas que você é capaz. A questão é você acreditar e você ter esse tempo aí para ocorrer. Entender que mudanças, quando elas ocorrem, elas geram algum desconforto, geram um desafio. Então, entender que vai ter uma fase realmente, já é um nome, transição. O que será que é isso que eu vou vivenciar lá do outro lado? Muitas vezes você não tem ainda a dimensão de tudo que você vai viver e nem o que é ser dono do seu próprio negócio. Mas também, por mais que você busque planejar, nem tudo é possível ser previsto. Então, tem coisas que realmente precisa experimentar primeiro para daí seguir. Então, tem que ter essa abertura, tem que ter uma abertura de mentalidade já quando a gente coloca. E tem uma frase que eu acho que é legal entender, que na hora que você vai chegar lá do outro lado, que você está nesse outro lado da nova profissão, uma frase conhecida, mas que eu acho muito pertinente para o que a gente vai fazer aqui, vai falar aqui, que é o seguinte: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. É uma frase que dói, mas eu quero trazer dois aspectos aqui. Primeiro, para entender que o teu papel agora é diferente. Então, se ele é diferente, ele vai exigir habilidades diferentes. E aí, então, quer dizer, o que eu me trouxe até aqui, opa, bacana, eu preciso valorizar, porque sem isso eu não teria chegado até aqui. Então, as habilidades que eu tinha, que eu vivenciava, elas vêm junto. Só que não são elas que vão garantir que você permaneça.
Então já começa aqui doendo já, né? E eu passei por isso. Já deu uma pontada, né? Já começa doendo. Mas aí, como eu falei, por dois viés. O primeiro é o quê? Acredite, confie, valorize no que te trouxe. Jamais a gente vai descartar o que a gente é, o que a gente trouxe, toda a nossa carreira. Eu gosto de comparar a vida como um quebra-cabeça. Que tudo que a gente vai vivendo, conforme a gente vai seguindo, quando a gente vai olhando para trás, a gente vai ver que sempre uma pecinha ela somou. Então, por exemplo, esses dias eu participei de um podcast, daí eu conduzi um podcast e os meus colegas falaram, nossa, que bacana que ficou e tal. Eu falei para eles, mas quando eu fui professora, eu estava me preparando para esse podcast, mas eu jamais imaginava que um dia eu ia fazer um podcast. Mas aquela habilidade ela me trouxe. Só que se eu quiser ser uma professora na hora do podcast, não vai dar certo. Então eu preciso realmente entender e ter essa flexibilidade. Mas eu gosto sempre de falar, não deixa de valorizar aquilo que te trouxe, mas não se fixe nisso. Uma frase que eu pensava muito, que talvez algum de vocês também tenha essa visão, até eu quero que vocês me contem aqui se alguém já pensou, faz um positivo. Se você também já pensou dessa forma, eu pensava assim, nossa, eu trabalho tanto para a empresa de uma outra pessoa, eu era uma profissional muito dedicada. Eu pensava assim, imagina quando for meu negócio. Eu pensava assim, se eu já faço tudo isso por negócio de outra pessoa, nossa, para o meu então, não tem o que eu não vá vencer. E será que é bem assim depois que a gente faz a transição? Aí depois que eu fiz a transição, o que eu entendi? Que isso, na verdade, não é um diferencial, que na verdade isso é necessário, é básico, é importante. E o que vai diferenciar está justamente... Ó, a Nanda colocou ali com ela também. Eu não sei se ela já fez a transição ou não. RP também, legal. Então, eu pensava... E aí entra o quê? Mentalidade, entram as crenças que a gente tinha. Então, como eu falei, eu não vou deixar de me dedicar. Mas aí eu vou descobrindo que tem outras coisas que vão fazer muito mais diferença. E uma coisa que fez muita diferença é entender um pouco sobre esse empreendedorismo. Só que esse conhecimento ele vem aos poucos. Por mais que você busque, você vai lá, vou fazer um curso de empreendedorismo. Não é uma coisa que vai lá, faz um download e pronto. Você precisa ir construindo. E aí a primeira coisa que eu queria colocar um ponto com relação a isso é qual que é o papel que esse negócio vai trazer para a tua vida? Porque a gente só faz aquilo que é importante para a gente. Então, para a gente superar os desafios, para a gente ser persistente, para a gente ir atrás, o quanto que isso é importante para você? Porque de repente eu posso começar enquanto eu ainda estou na empresa que eu estava. Mas eu estou olhando isso realmente como um negócio? Ou eu estou olhando como um bico, como um extra, como, eu vou começar, ou se der certo. O que é a palavra se der certo eu já estou colocando? Se eu falar se der certo, eu já estou dizendo o quê? Quanto de esforço eu vou colocar para algo que eu vou falar assim, se der certo eu fico. Eu não estou colocando o meu 100%. Então a forma que a gente olha para isso é extremamente importante. E aí você se observar. O que eu penso? A Nanda colocou, estou em fase de transição. Que ótimo, Nanda. Então, o que eu penso com relação a isso? Né? Então, quando eu tenho um prazo, de repente, para essa transição... Então, essa é uma questão importante. Porque muitas vezes eu vejo que às vezes a pessoa ela não está envolvida o suficiente. E ela não entende, e a vida fica dividida, e eu tenho filhos, e tenho cuidados. A Nanda está com uma fotinha ali com o filho. Então, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho cuidados, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu preciso realmente olhar esse negócio com a importância que ele tem. E aqui eu não estou falando... nós estamos falando hoje com assistente virtual, mas essa minha fala ela é para qualquer negócio, independente do porte, independente do tamanho. Porque às vezes a gente vai deixando como secundário e não se dá conta. E às vezes é por causa de medo, por causa de algumas reações. Então realmente precisa olhar. E aí dentro desse negócio, ter a paciência, porque é como se você tivesse, quando a Nanda pensou ali na transição, ela começou uma nova trajetória. Como se fosse assim, uma escada que ela começou a subir. Então, cada momento ela vai subir num degrau dessa escada. E esse degrau vai precisar de paciência, de persistência. Às vezes subiu lá no quinto, no sexto, tem que voltar depois continuar. Então, realmente é uma jornada que precisa observar e se observando. Como é que você está encarando tudo isso e que habilidades que de repente você precisa ir desenvolvendo e ir buscando. Um ponto também que eu acho importante, como a assistência virtual ela tem muito a ver com trabalhar remoto, trabalhar de casa, né? A Deusa colocou... Deusa Lina, né? Colocou, eu sou aposentada e quero aumentar conhecimento. Fora da caixa, legal. Ananda,
A cada dia uma dificuldade diferente. É isso aí. Então, não tem uma fórmula pronta, será, para a gente liderar a gente mesmo, falar assim? Não tem uma fórmula pronta, mas tem um estado de mentalidade que você pode adquirir, que você pode colocar, que é justamente essa mentalidade aberta, uma mentalidade, não pode ser uma mentalidade fixa, né? Então, eu vou fazer assim, assim, assim. Precisa ter essa mentalidade aberta porque você se torna uma empreendedora. E empreendedora é o quê? É criar dentro do teu negócio. É fazer, é você que tem que gerir, você que tem que inovar, você tem que fazer coisas diferentes, tem que estudar, tem que ir atrás e ter realmente essa mentalidade empreendedora. E aí eu já quero deixar uma super dica aqui. Ó, que legal ali que a RP, secretária remota, colocou. Até porque você sai de uma cultura de subordinação para uma de autogestão, seja de questões pessoais ou profissionais, ou tudo junto. E tudo junto, né? E tudo, ainda mais nós que trabalhamos home office, é literalmente tudo junto. Tudo junto. Deixa eu dar boa noite para o meu colega aqui, o professor Ronaldo Reis. Boa noite, que prazer ter você aqui também. E a dica do livro que eu quero falar, depois a gente vai voltar sobre esse tudo junto ali que ela colocou, dessa autogestão. É esse livro, gente, chamado O Mito do Empreendedor. Falando sobre autoliderança, eu vou fazer um paralelo com quanto eu gosto desse livro. Eu vou perguntar, né? Falando sobre autoliderança, tem a ver com autoconfiança e outros pontos que a gente vai falar. Você venderia ou você indicaria um livro que você não recomenda, que você não gosta? Ou que você De tem jeito dúvida? nenhum, né? De jeito nenhum, né? Mas aí agora, se é um livro, por exemplo, como esse, que eu gosto pra caramba, quanto que a gente recomenda? Esse aqui, gente, eu sugiro que vocês parem um dia da tua vida, mas você leia. Além de ser um livro gostoso de ler, O Mito do Empreendedor, ele mostra muito os papéis que a gente precisa gerenciar dentro de um negócio. É muito interessante, porque ele fala do papel que a gente tem, o papel de técnico, o papel do administrador e o papel do empreendedor, que são 3 papéis que a gente vai gerenciar ali dentro. Porque uma hora, quando eu sou técnico, quando você está realizando o trabalho para o seu cliente, quando eu, Eliane, estou atendendo o meu cliente no desenvolvimento de liderança ou estou realizando um treinamento, eu estou no papel de técnico. É para isso que eu vim para esse negócio. Mas aí, de repente, eu tenho que administrar o meu negócio, eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que... O que mais que a gente faz para administrar? A Sueli me ajuda com essa parte administrativa. Tem que fazer relatórios, enfim, tem medir, para ficar fazendo as métricas, coloquei uma meta, deixa eu ver se eu estou indo, né? Isso, caminhando aí em direção dessa meta. O que eu preciso me desenvolver dentro do meu negócio? Eu preciso aprender sobre marketing, né? E o outro ponto é a parte do empreendedor, que é o quê? Para onde eu estou indo com esse meu negócio? O que eu preciso fazer de diferente? E isso, gente, quando eu estou falando de mentalidade. Então não tem uma fórmula mágica, porque como a colega colocou aqui, são vários tipos de desafios a todo momento. Então, mas se você está preparado, você se conhece, você entende o seu jeito. Por exemplo, quando ela coloca que eu saí de uma cultura de subordinação, então você respeita isso em você, você se dá o tempo necessário. Você não vai se atropelar, mas também não vai ficar sentadinho numa almofada, porque você sabe que precisa desenvolver essas características. E assim vai sentindo. Vamos ver o que a Rosilda colocou. Eu estou começando do zero, mas confiante de que vou conseguir. Porque o mundo virtual é novo para mim. Uma coisa é trabalhar em um escritório físico e outra passar para o mundo virtual. Show, Rosilda. Esse sei que eu vou conseguir quer dizer o quê? Já é, nossa, meio caminho andado. Porque como eu falei, se eu falar, será que eu vou tentar? Isso já faz com que a gente já coloque dúvida de que talvez a gente não consiga. Um outro ponto, quando a gente está falando aqui de desenvolvimento de mentalidade, eu queria trazer o seguinte: com quem você está andando? Vamos usar o exemplo que a colega colocou de sair do ambiente corporativo. Então lá você tinha um círculo de amigos, só que de repente agora esse círculo de amigos continua sendo pessoas bacanas, pessoas leais, pessoas que você gosta de conviver, mas de repente para o teu negócio agora você vai precisar de um círculo de pessoas que têm uma afinidade maior com o que você faz. Porque você precisa trocar experiência, precisa realmente desenvolver essa mente de uma pessoa que agora é autônoma. Então, entender com quem são as pessoas que você precisa agora ter contato para você ir aprendendo e modelando. Por exemplo, e aí olha pela tua família mesmo. Será que a tua família te apoia, não apoia? Como é que você lida com isso? Porque o empreendedorismo são altos e baixos. De repente, em algum momento eu tenho vários clientes, em algum momento posso ter um pouquinho menos... Posso ter algum desafio maior com o cliente. Então, entender que tudo isso faz parte da jornada.
Mas que é Exato. importante realmente você estar aberto e estar observando como é que você está caminhando com relação a isso. E aí você ir administrando essas, digamos assim, essas arestas. Sim, sim. Até um ponto, Eliane, se você me permite só dar uma pincelada, porque quando fala da rede de apoio, eu acho extremamente importante, porque é até muito comum, né, usarem a expressão falando assim, ah, empreender é muito solitário, no sentido assim, porque quando você assume, né, e eu não que eu discorde dessa frase, porque quando você vai ali para ponta da lança, né, que é para liderança mesmo, você está trazendo realmente uma série de responsabilidades para você e muitas vezes é solitário, mas não precisa ser constantemente assim, que aí é onde que a gente fala dessa rede de apoio, que passa assim, né, pela família, que é indispensável, talvez é a primeira rede de apoio nossa, mas quando você toca nesse ponto, né, de fazer parte ali de uma comunidade que tem o mesmo pensar, que está caminhando na mesma direção, que passa pelos Nossa, mesmos desafios que você, isso tem um poder muito grande de nos fortalecer. Então, quando você fala, né, ah, você tem uma rede lá dos funcionários da empresa que eram seus amigos. Mas quando você vai compartilhar, não é que vai deixar de ser amigo, mas quando você compartilha com ele dos seus desafios, ele não entende, porque ele nunca viveu isso, né? Então é onde que muitas vezes as pessoas se enfraquecem por não ter essa rede de apoio com um mesmo propósito, que entende do universo e dos desafios. Isso faz muita diferença. Não precisa ser solitário, a gente pode contar com uma rede de apoio. faz total diferença realmente, porque a gente vai mudando, né? Mudando a forma de ver as coisas e vai se apoiando. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, a gente não deixa de estar apoiando uma outra. Cada uma num Sim. negócio diferente. Eu também sou uma eu presa, mas a gente pode se Aham. apoiar e falar de temas que são parecidos, falar de desafios que são parecidos, quais são os prós, quais são os contras, como é que você lida com tal situação. Você consegue ter foco em casa, ou eu consigo, eu faço isso, eu faço aquilo, cada um vai tendo uma estratégia diferente, a gente vai se ajudando. E quando você Aham. fala que empreender é sozinho, é solitário, e acaba sendo. Por quê? Porque o sonho é teu, o Aham. objetivo é teu. Então, por mais que as pessoas possam te apoiar, compartilhar, é de você. É você É. pedalando a tua bicicleta, vamos falar assim, né? Então, é Aham. você que sabe para onde que você vai, que situação que tá. Então, acaba sendo solitário. Em alguns momentos, você vai parar e vai refletir sobre isso. E, lá eu tinha uma equipe, lá eu tinha um grupo. Mas você pode montar uma equipe, de repente, no trabalho que você tá. E assim Uhum. vai sentindo. Mas entender que, por mais que você tenha pessoas com você, o sonho é teu. Você também não pode Sim. terceirizar esse sonho para alguém. E legal quando você falou a questão do marido, da família e tal, né? Muitas vezes a família realmente pode não te apoiar. E aí que vai vir a tua Uhum. reflexão maior. Mas e agora? Será que eu vou conseguir ter força para eu seguir sozinho ou não? Quanto que esse sonho é Uhum. importante para mim? Se ele é importante, você vai lembrar do que eu estou falando. O sonho é teu. Você não pode Aham. mensurar o teu sonho, às vezes, por um olhar, por uma ótica diferente, como a Suelen colocou agora, né? De repente eu vou pedir uma opinião para alguém que ela não está vivendo o momento que eu estou vivendo. Ela não Uhum. está vendo o mundo com o meu óculos, ela está vendo com o óculos dela. E Sim. aí isso é bastante delicado, então tem que tomar cuidado até nesse sentido. A gente pedir conselhos, pedir ajuda, pedir orientação, mas a gente precisa filtrar, Sim. avaliar. Porque de repente eu vou pedir conselhos justamente para aquela pessoa que sempre pensou em sair da empresa, mas nunca teve coragem. Mas às vezes o perfil Aham. dela é diferente do teu. Você tem um perfil que é mais dinâmico, que consegue fazer, e às vezes ela tá presa lá numa questão dela de autossabotagem. Então realmente tem que tomar Uhum. bastante cuidado. Porque assim, a força interior todos nós temos. A questão é a gente encontrá-la, a gente Aham. nutri-la e manter. Entender que a gente não vai ser heroína, né? Nós vamos ser Mulher Sim. Maravilha todo dia. Vai ter os dias Aham. que a gente cansa de ser forte, a gente não fica fraco, a gente cansa de ser forte e Sim. depois a gente segue. Isso é Se importante. renova e continua. E as dúvidas, elas vão vir. A questão é você, o que você faz com ela, né? Você parar, você olhar para essa questão da dúvida e dizer assim, mas o que dentro do que eu estou vivendo me gera dúvida? É da Uhum. transição, é de ficar sem cliente, e aí você olhar também para o teu próprio histórico, pessoal. Será que dentro do Sim. meu histórico eu costumo pegar as coisas e ir até o final? Qual que é o meu padrão, geralmente, de comportamento? Que é esse padrão que eu vou levar para o novo negócio. E Sim. principalmente, como que eu vou me sentir
se eu não... Ó, que bacana, Nanda, que bom. Ficamos felizes com o teu feedback. Como que eu vou me sentir se eu não fizer isso? Gente, vocês sabiam que essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu fui para fazer o meu curso de transição? Porque no meu caso, como eu falei, eu trabalhei 15 anos no ambiente corporativo, tinha orgulho do que eu fazia, tinha minha equipe, mas de repente eu comecei a não me ver mais a longo prazo. Que, ai, é tão ruim isso, porque daí você olha e você não sabe mais que curso que você faz, o que você faz ali para seguir tua carreira, porque você não se vê ali. Mas eu sempre falo que quando a gente pergunta, o universo responde, Deus nos manda a resposta. E aí, por Sim. questões pessoais, eu acabei indo fazer um curso. E o curso era mais voltado para o pessoal. E ali eu entendi essas características comportamentais que eu quero falar aqui sobre desenvolvimento de autoliderança. E eu vi o que realmente era importante para mim. E eu percebi que eram realmente as pessoas. Por isso que eu gostava tanto da minha equipe, de ver eles se desenvolverem, ir para outros setores. Mas eu vi também que eu poderia, então, dentro da carreira que eu estava, eu poderia adequar e viver com uma intensidade melhor aquilo que fazia diferença para mim. Só que no meu caso, eu também vi que eu poderia atender outros valores, outras coisas se eu fizesse essa transição de carreira. E uma delas foi sim a liberdade, de não ter que bater ponto, foi de poder estar com os meus filhos em horários diferenciados. Eu estou aqui fazendo a live, mas, por exemplo, ontem à tarde eu tirei 3 horas da tarde com eles e a gente fomos num sebo, ver livro, fomos tomar sorvete. Então, fazer esse combo de o que importa para mim nessa transição. E aí eu cheguei à conclusão que sim, eu faria essa transição e fui de mente aberta, entendendo que se não desse certo por algum motivo, ou eu achasse, ou eu visse lá na frente que não era aquilo que eu queria, eu poderia voltar para outro caminho. Então a gente também não fechar portas. Sim. Mas na hora que a gente está vivendo, a gente dá tudo da gente. Tirar o e se, né? Porque, o se não der, por algum motivo, porque eu mudei de ideia no caminho, porque, sei lá, resolvi que não quero viver isso. Você tem essa escolha. Mas enquanto você está presente, dar tudo de si. Porque senão, depois você não vai ter certeza se você fez tudo que você poderia fazer ou não, né? Exato, exato. Obrigada, Deus, obrigada. Isso. Mas aí nós temos que falar... Pode falar. Falar dos passos, então, para a autoliderança. Pode continuar ali, daí a gente volta falando. Não, pode ir. Eu ia só fazer uma pincelada aqui, mas pode ir aí no ponto. Então tá bom. Vamos lá, gente. Vamos posicionando a gente de como que as coisas estão indo, tá? Então, falando agora sobre esse desenvolvimento de autoliderança. Vocês viram que eu falei estou falando bastante sobre mentalidade, mas pensa assim, gente. Concorda que comigo que o externo, ele é igual para todo mundo? Então, se a gente foi lá, fez o curso da Suelen, fez um curso de administração, fez uma formação em odontologia, saíram vários profissionais desse curso com a mesma capacidade. Então, se a gente for olhar por esse formato, o mundo externo ele é igual para todo mundo. O que vai fazer a diferença? É como a gente atua nesse mundo. E essa forma que a gente atua tem a ver com a nossa mentalidade, com as nossas crenças. Ou seja, o que eu acreditar sobre esse novo negócio, o que eu pensar a respeito, ele pode ser libertador e impulsionador, ou ele pode ser limitante. Então, quando eu falo que a gente tem que olhar essa mentalidade, olhar a crença, é porque é ela que vai fazer a diferença. Como eu dei o exemplo do livro. Se eu acredito no livro, eu vou parar e vou ler. Eu vou oferecer, eu vou vender, eu vou te dar o livro, porque eu quero que você leia. Se eu não acredito... Ou se eu falar para você, olha, Suelen, para mim dá uma ajudada, se você quiser dar uma lida. É diferente, porque aí a nossa energia ela vai estar junto com o nosso foco, com a nossa disposição. Se a gente está lutando para fazer algo, é porque não está fazendo total sentido, não ficou claro. E aí, nessa questão, os resultados eles também vão vir de acordo com aquilo que a gente sente, do que a gente pensa. Porque é a emoção que coloca movimento nas coisas. Vamos imaginar assim, a gente está aqui, está empolgada, está falando, olha, eu estou usando até um tom de voz mais, como é que eu vou falar, mais entusiasmado. Porque é gostoso, a gente está conversando. Então, quer dizer, de acordo com a emoção que eu sinto, é a forma que eu estou me expressando. E vocês estão vendo o quê? O resultado. E aí no teu trabalho é a mesma coisa. Da forma que você sente, que você acredita, é o empenho, é a dedicação que você vai gerar. Então aí eu já estou falando de autoliderança, começando lá na raiz da questão. O que você pensa sobre você, no seu trabalho, sobre o seu trabalho? E aí a emoção, ela vem da onde? Do nosso pensamento. E o pensamento vem da onde? Das nossas crenças. Então é um circuito. Se hoje você talvez possa estar desanimada ou com dúvidas,
entenda que esse pensamento vai gerar um sentimento que vai influenciar na forma que você vai agir. E o que é bacana você fazer nesse momento? Você reconhecer qual que é o sentimento, qual que é o pensamento que está passando pela minha cabeça. E a partir disso, você direcionar de uma forma mais positiva para aquilo que você quer. Não sei se me fiz claro, Sueli. Me pergunto se não ficou tão claro. Perfeitamente. Então, perfeitamente. Eu até acho bem legal quando a gente faz essa analogia, assim, que o nosso pensamento é a matéria-prima, né, Eliane? Tudo que a gente gera de resultado na nossa vida é resultado da matéria-prima que sai dessa fábrica aqui, né? Então é o produto. Quando você compra um produto, se a matéria-prima foi boa, a consequência do produto final vai ser incrível. Agora, se pegou uma matéria-prima ali mais ou menos, né, mediana, o produto também final, ele fica um pouco comprometido. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente quer mudar do lado de fora, mas a mudança tem que começar na mente, né? Às vezes é muito comum. Chega as meninas com a expectativa de fazer a transição de carreira e tudo mais, que é esse desejo externo. Mas aqui, e quando você toca nesse assunto assim, como parte da mentalidade faz muito sentido, porque não adianta eu ter um super desejo, um super sonho, eu vou fazer, vou acontecer, mas se a raiz desse pensamento, na verdade, é uma raiz assim, de fracasso, limitação, no fundo eu não acredito que aquilo é para mim, que às vezes eu acredito que é possível, mas para mim eu acho que aquilo é uma coisa fora da minha realidade e não tem jeito. Isso vai embargar esse projeto. Mais cedo ou mais tarde vai embargar esse projeto. Muito bom, gostei da analogia da matéria-prima e produto. Olha, nunca tinha ouvido, gostei. Muito legal. E aí, mas aí de repente alguém tá aqui pensando assim, cara, mas eu tô com esse pensamento, eu faço o quê agora? Gente, por favor, não saia da live, continua sendo para você. Né? Então pensa assim, o que é o mais importante de tudo? É você reconhecer esse pensamento, não negue ele. Não negue, não faça de conta que ele não tá ali. Vou fazer de conta que ele não tá ali e eu sou a assistente virtual. Não negue, reconheça, é o primeiro ponto. Porque é só a partir do a gente reconhecer esse pensamento que a gente vai conseguir lidar com ele. Né? Ó, uma autossabotagem, exatamente. Então, o primeiro ponto é tomar consciência. Por exemplo, eu só vou conseguir lidar com o meu inimigo, com a situação, se eu reconhecê-lo, se eu conhecer. Então, é a primeira questão. E aí, você vai buscar neutralizar esse pensamento. Como é que eu vou neutralizar? Eu posso jogar o quê? Um questionamento. Como que eu posso questionar esse pensamento? Como eu posso argumentar contra? Então, será que não é pra mim? Por que não é pra mim? Né? O que mais que você falou não é pra mim? Ou tô insegura? Eu tô insegura por quê? Como que eu vou estar segura se eu ainda não experimentei? Então, deixa o tempo vir. Por que não é pra mim? Que habilidades me faltam? Porque aí eu vou saber diferenciar o que é fato e o que é crença. Né? Porque uma coisa é ser fato, outra coisa é ser crença. Fato é o quê? Quando eu falo que não é pra mim o que eu não sei fazer, de repente eu vou ter alguma limitação que me impeça. Não sei, não tem internet, não é pra mim. É difícil dizer que não é pra pessoa, né? Mas sempre vai ser, porque ela sempre vai ter um caminho para seguir. Só que às vezes um tem um caminho mais curto, outro mais rápido. A diferença é o quanto que você está disposto a permanecer no caminho até chegar no final. Porque as pesquisas falam, tem muito mais gente que desiste do que gente que fracassa. Então, qual é o caminho que você vai estar? Você vai estar no que desistiu ou no que fracassou. Então, aqui a gente vai falando de mentalidade, né? Ó, eu sei que tenho muitas habilidades, eu não sei por onde começar. A Edilene colocou. Edilene, eu vou te falar uma coisa, às vezes de repente você vai falar, nossa, mas é tão simples o que a Eliane me falou, mas de repente você colocar essas habilidades no papel, escrever elas, não sei se você já fez isso, mas escrever, e aí você pode pensar em que possibilidades você teria. Não sei se você trabalha como assistente virtual, ou de repente não, está em outra profissão, mas a partir dessas habilidades, que coisas você poderia fazer com relação a elas? Assim, porque, gente, eu recomendo muito que a gente leve tudo para o papel. Porque quando está na mente, vira um turbilhão de coisas. Eu lembro de uma habilidade, eu lembro de outra, penso. E quando você leva para o papel, você elenca, você pode começar a puxar flechinhas, puxar pontos. Onde essas habilidades se interligam, que tipo de profissões poderiam aproveitar essas habilidades. Sim, né? sim. Esse por onde começar também, às vezes é porque a gente está olhando de uma forma mais macro. Então, você pensar num passo pequenininho que você possa fazer. O passo pequeno,
ele tira a gente da energia às vezes da estagnação. Por mais que às vezes você não pensa assim, mas eu não sei se com esse passo já vou chegar em algum lugar. Mas só o fato de dar o passo, de fazer algo pequeno, muda a tua energia, a tua forma de lidar. E quando você vê, você está dando outros passos. Isso é muito bom. Aham. Isso, é por aí, Rosilda, exato. Exato. Podemos ir para a terceira pergunta, Eli? Agora falando sobre habilidade ainda, deixa eu falar aqui, ó. Vamos ver, deixa eu olhar o nosso tempo ali, como é que tá. Ó, falando de habilidades ainda, então a gente falou até agora principalmente de questões de mentalidade, de como você olhar para o negócio, né? Uhum. Mas agora eu queria que você olhasse para você e pensasse assim, quem era você antes de ser assistente virtual ou antes de estar nessa nova profissão? Entendendo assim, que habilidades você tinha lá? Por exemplo, você já trabalhava com pessoas diretamente como assistente virtual, onde você vai negociar, vai conversar, vai passar feedback, vai ouvir, vai alinhar a questão do trabalho. Então, isso é uma habilidade tua, por exemplo, ou não? Você já tem um perfil que é mais de seguir regras ou não? Então, tudo isso vai influenciar na forma que você vai lidar com essa tua autoliderança. Ó, ela colocou minhas habilidades e cuidar de pessoas, mas tem outros, cozinhar, vou pontuar. Ótimo, que bom, Deus, você faz isso mesmo. Então, oi Clayton, oi Olivete, sejam bem-vindos. Que bom ter vocês aqui com a gente. Então, como nós estávamos falando, né? Você entender quem era essa pessoa antes e quem vai ser essa pessoa agora, entender essa diferença. Ouvir feedbacks de clientes, aprender junto. Isso é uma coisa que eu acho legal trazer a nossa experiência, né, Suelen? Porque, digamos, a Suelen, enquanto assistente virtual, ela está ali desempenhando o trabalho, né? Eu, como uma contratante nesse caso, como que ela, né, contratei a Suelen através da indicação de uma pessoa em comum, de uma cliente minha, também é cliente dela. Que é cliente. Então, já veio por indicação, olha que interessante. A gente vai construindo isso juntas. Então, eu coloco uma necessidade, a Suelen vai avaliar, né? Se ela consegue me entregar, se está dentro do escopo dela, dentro das habilidades. Até agora, tudo que eu solicitei, ela conseguiu atender, ela trouxe. E a gente vai construindo essa relação, esse posicionamento. Mas para isso, como é que você se posicionava antes? Você já era uma pessoa que defendia, por exemplo, os seus direitos? Você já era de colocar muito o direito do outro à frente? Ou defendia, mas às vezes de uma forma mais agressiva, mais incisiva? Não será que agora esse vai ser o papel que você vai utilizar depois da sua transição? Então você ir compreendendo isso, se posicionar no teu negócio de uma forma respeitosa, então saber o que você quer desse negócio, que valores você vai viver nesse negócio, o que é valor? Valor é aquilo que é importante, que você não abre mão. Se é a verdade, se é o comprometimento, se é a pontualidade. E você ir criando o teu negócio com a tua cara também. Né? Entendendo que a forma que você é, os clientes vão vir e eles vão ficar porque eles se identificaram com você. Você também não pode, às vezes, querer mudar da água para o vinho. Ou querer mudar a postura de uma hora para outra, porque isso é uma construção. Sim. Então, entender quais são as suas características de comportamento, então isso é muito importante, você se observando, se você tiver a oportunidade, você buscar ajuda profissional, você conhecer mais o seu perfil, vai te ajudar, porque quando a gente conhece, a gente consegue se autorregular. Então, a gente entende até qual atividade que eu vou ter mais habilidade, qual que eu vou ter mais facilidade, vai entender por que essa habilidade para mim é tão chato de fazer, por que essa aqui eu não gosto, né? Exato. E às vezes você precisar realmente procurar ajuda profissional. E aí, quando a gente fala de autoliderança, entender qual que é a meta, onde que você quer chegar. Porque o que eu acho interessante? Quando a gente tem um objetivo e a gente tem autoconfiança, confia no nosso taco, a gente vai caminhando até chegar nesse objetivo e ajustando o que vier no caminho. Então você já sabe que você vai alcançar, você já sabe que você está disposto a chegar e vai melhorando e vai lidando com aquilo que vier no meio do caminho realmente, vai trazendo as habilidades. O que vier de desafio, você ajusta e você segue em frente. Mas sem conhecer você, sem autoconsciência, sem observar a si, é difícil, porque daí o desafio vem e às vezes você acaba tendo dificuldade de como lidar. Pode descambar, pode quebrar ali no meio do caminho, porque E você só não soube para lidar. quem está aí com a gente,
principalmente, o pessoal da assistência virtual, eu falo isso constantemente e eu acredito acaba que é extensivo a outras profissões também. Que o que mais faz diferença são essas competências comportamentais, né? Que são esses pontos que a Eliane está traçando aqui pra gente. Porque a competência técnica em si, vamos dizer assim, essa daí você aprende tranquilamente, você faz um curso, você faz o curso comigo, eu vou te ensinar como que trabalha remoto, quais são as ferramentas, isso, aquilo, que é a base técnica do negócio. Mas o que faz toda a diferença no fritar dos ovos, né? Como diz, não sei o que representa essa expressão aí no sul, Eliane, entende, né? No Aqui fritar... a gente fala o frigir dos ovos. Gente, eu tô falando dos cascavel no Paraná. Ai, ó, então no Frigir frigir dos ou no ovos. fritar dos ovos, o que vai fazer mais diferença é essas competências aí, que a Eliane está pontuando, né? Que essas competências comportamentais, que inclusive é as que são mais desafiadoras, né? Para a gente desenvolver, porque mexe com o nosso conforto, com o nosso ser, né? Que às vezes aprendemos a ser a vida inteira de um jeito, e aí esse novo desafio, esse novo negócio exige essas mudanças. Então, meninas, é preciso sim desenvolver competências técnicas necessárias para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. Mas, por favor, atente a esses pontos que a Eliane está falando, porque ela está dando muita riqueza aqui. E é o que faz diferença no final das contas, quando ela fala, há muito mais pessoas, né, que desistem do que as que fracassam. E esses pontos comportamentais fazem toda a diferença para você perseverar mesmo diante de todas as dificuldades que aparecerem. Porque as dificuldades elas vão aparecer. E aqui não é a gente tendo um olhar negativo para isso, não. É porque lembra que a gente falou que é diferente? Então tudo que vem é novo. Tudo que você vai passando, tudo que você vai vivenciando é novidade. Então você tem que ter uma resiliência, né, um equilíbrio para você lidar com esse novo todo o tempo. Até que isso volte a ser uma rotina. Mas rotina nunca mais vai ser. Porque, que nem ela falou, nós estamos trabalhando aí, a gente está indo para o 3º mês. Nós não sabemos, como é uma atividade autônoma, nós não sabemos quanto tempo ficaremos juntas, né, Suelen? Pode ser que fique 1 ano, 2, mas pode ser que fique 3 meses. Sim. Então, é toda uma dinâmica que precisa aprender e precisa estar adaptado. Como eu falei, o externo é igual. A diferença vai ser como você vai lidar com isso. Só que se você tiver com amor pelo que você vai fazer, se você tem clareza, cara, isso é meu sonho, isso me dá liberdade, isso me dá flexibilidade. Para que importa essa profissão que você está falando? Ou esse projeto novo que você quer fazer? Para quê? Por que você quer fazer? Porque eu vou ajudar as pessoas remotamente, eu vou poder atender para outros profissionais que vai facilitar até para que eles possam realizar o sonho deles, porque essa parte administrativa vai ficar comigo. E Eliane vai conseguir estar atendendo os clientes dela, ao invés de estar fazendo alguns determinados relatórios, ou estar preenchendo planilha financeira. Então, vocês estão contribuindo no meu sonho. E aí a gente vai entendendo qual que é o motivador que tem realmente, qual que é o gás. Porque é ele que vai fazer a diferença na hora que as dificuldades vierem. É o porquê e o para que eu faço. Então, a hora que vier, fala, não, mas eu vou fazer porque isso aqui faz diferença na minha vida e faz diferença na vida dos outros. É extremamente importante. E eu não sei se você vai concordar comigo, Eliane. Eu, pelo menos, falo isso e eu acredito nisso. O dinheiro não é o motivo suficiente. Quando alguém fala assim, eu estou buscando uma nova... Eu vou ser assistente virtual porque eu estou precisando de dinheiro. Meu motivo é porque eu preciso de dinheiro. É muito raso. Muito raso. No primeiro desafio que aparecer, você encontra outra forma de ganhar dinheiro. Ainda que não condiza, sei lá, com os seus valores, seu objetivo, seu propósito. Então, assim, lógico, nós não estamos trabalhando apenas, né? Não vou ser utópica também de dizer assim, não, nossa causa não tem a ver com dinheiro. Obviamente, a gente tem nossas necessidades, a gente quer, né, suprir necessidades da nossa família, pessoal, mas exclusivamente ser porque eu preciso de dinheiro é muito raso. Primeiro problema que aparecer, você vai jogar a toalha e vai ir para outro, vai se aventurar em outro projeto. Então tem que ter uma causa muito maior, tem que ter um motivo maior que o dinheiro.
Sim, eu concordo plenamente. O dinheiro ele é uma consequência, até porque é uma nova profissão. Você tem que se imaginar, eu me vejo nessa profissão daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Como que eu me Uhum. sentiria quando eu chegar num ambiente e alguém se referir a mim como assistente virtual? Quando eu tiver, a gente sempre fala assim, quando eu estiver me cadastrando num hotel ou fazendo uma Aham. consulta médica e a pessoa pergunta qual é a tua Qual que é o profissão? seu? Ali é a hora-chave que a gente vai ver se a gente se orgulha da nossa profissão ou não. Aí a Sim, gente vai lá e vai sim. preencher. Então, é realmente entender que você está engajando para um mundo novo, é um mundo cheio de possibilidades. Muito legal. Uhum. E porque, como você falou, o dinheiro ele pode vir de diversas formas, mas quando você junta o dinheiro com o propósito, né, que é isso, por que que eu faço o que eu faço, nossa, aí é maravilhoso. Aí realmente você vai olhar e vai falar assim, vai olhar e vai falar assim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Ah, até eu acabei pulando na minha história. Eu falei assim para vocês, acho que eu acabei não falando, né? Que eu falei assim, foi essa pergunta que eu me fiz quando eu fui para fazer o curso. Eu já contei que o curso apareceu e tal, uma oportunidade. É que eu tava assim, eu não me imaginava saindo da minha carreira profissional e indo trabalhar como autônoma. Não passava isso pela minha cabeça. Tipo assim, isso não é para mim, como a Suelen falou antes, isso não é para mim. Como Uhum. assim autônomo? Eu tenho que fazer meu dinheiro. Quero ficar aqui, tá Aham. mais tranquilo, né? E Aham. aí, quando surgiu a oportunidade da formação, o mentor me chamou e falou que achava que eu tinha perfil e tudo. Eu pensei muito, pensei bastante, sabe? E daí uma hora me veio assim, tá, mas e se eu não fizer essa formação? Quando eu me fizer essa pergunta, se eu não fizer, não teve jeito. Aí eu tive que fazer a inscrição. Eu falei, não, sabe que não tem como eu não fazer. E aí eu fui lá, Aham. fiz a inscrição sem o intuito de fazer a transição de carreira. Quando eu terminei o curso, eu já tinha deixado, já tinha negociado fazer a minha saída da empresa, afinal era 15 anos, né? Eu já Aham. tinha combinado com eles, fiz uma transição bem tranquila, bem bacana. Então fiz a transição, por coincidência mudei de cidade, sei que a minha vida em 3, 4 meses ali Virou de foi tudo quanto é mais canto. nada. E eu comecei a trabalhar. Ó, a Ivanete, minha cliente aqui, ó, super terapeuta, mandando um coraçãozinho para nós. Então, Legal. aí, o que que eu fiz? Falei, não, vou fazer, e a hora que eu senti que aquilo era para mim, como eu falei antes, aí eu descobri essa frase, fé é assim, primeiro você coloca o pé e depois você coloca o chão. Essa foi a Aham. minha frase do empreendedorismo. Foi com ela, Aham. foi nela que eu me agarrei. Por quê? Porque no empreendedorismo você não tem como prever, como controlar tudo que vai acontecer. Então, se você estiver esperando planejar ao ponto de controlar tudo, não dá. Agora, quando você Você não tem confia, garantia nenhuma, né, é. Eliane? Agora, quando você confia, você tá indo bem estruturada, você já fez o curso, a formação, você já sabe o trabalho, já sabe fazer, você não tenha medo que você vai construir do teu jeitinho. Não tem que ser igual a A Sueli, não tem que ser Michelle, ó, igual a querida, Eliane. chegou. Ô, Michele, tem que ser, não tem que ser igual a Suelen, igual a fulano. Você vai construir o teu jeito. As pessoas vão vir até você pelas tuas características, pelo teu diferencial. De repente um é mais Uhum. sério, o outro é mais dinâmico. Então não tem esse receio. Realmente tem que confiar no teu taco e você fazer essa construção. Exato, exato. Então vamos lá, Ali, eu acho que tá faltando pouquinho pra gente terminar aqui, hein? Como que a gente gera, então, essa responsabilidade? Como que a gente gere, né, esse negócio aí de uma forma com sucesso? Como gerir, né, com sucesso aí esse novo negócio? Nossa, que pergunta milionária! Como voltando a falar de autoliderança, não tem uma fórmula pronta, mas é bacana a gente olhar como é que você lida, porque assim, o negócio ele tem muita particularidade com o comprometimento, né? Comprometimento. Ó, a Deusa falou para mim será mais complicado porque quero seguir do zero. Mas Deusa, pensa assim, ó. Não sei se você gosta de comer carne, mas eu vou falar assim, imagina um boi. Como seria se você tivesse que comer esse boi de uma vez só? Ia ser difícil quando você fala, né? Porque você tá olhando para um horizonte, ela olha e fala, meu Deus, vou começar do zero, por onde eu vou? Mas se você Uhum. pensar que você pode comer 100 gramas, um bifinho de 100 gramas por dia, fica mais fácil. Então, o que eu vou te Sim, recomendar? Você olhar de uma forma que primeiro passo você pode dar. Eu não sei se você é aluna da Sueli, se você não é, mas de repente você pode começar a fazer aquilo que você gosta, que você ama, é, testando gratuitamente para alguém, para ver se aquilo tem demanda, se as pessoas gostam, né?
De repente, sei lá, eu sei fazer bolo. Que tal eu começar a fazer esse bolo e oferecer para as pessoas e ver qual o resultado que isso gera? Será que... Porque assim, o propósito é você juntar aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem fazendo, com a demanda também, né? Com aquilo que existe Isso, de demanda no mundo. Então, isso. aos pouquinhos, você vai entendendo e vai mudando a jornada. Até quero trazer um exemplo bem interessante de uma moça, uma advogada, que ela foi minha cliente, e o escritório de advocacia dela fechou. E ela gosta do direito, mas não é tão voltada, não era aquela coisa assim tão... E aí ela começou a fazer doces para vender. E ela adora, ela começou a fazer doce por quê? Porque ela já gostava de fazer, ela fazia em casa, para a mãe e tal. De repente ela montou já uma empresa no Instagram, Olha, ela montou um perfil no Instagram, já deu aquela cara de empresa, ela foi fazendo um cursinho ou outro, não faz nem 30 dias, e ela tá com o negócio dela de doces. Então, por quê? Porque olha, ela realmente sentiu que ela gosta. Ela falou, eu tô acordando, Eliane, 5 horas da manhã para fazer as massas dos doces e eu tô adorando. E eu tô olhando aquilo, ela tá mostrando doce lá que eu nunca vi na vida. Então, quer dizer, ela tá indo atrás porque ela gosta. Agora, imagine se ela não gostasse, com 20, 30 dias ela já faria toda essa diferença. Mas aí sim. ela teve que fazer o primeiro doce em algum dia. Ela teve que fazer e dizer assim, ó, o que você acha desse doce? Você compraria? Né? E às A vezes você verdade também é que fazendo todo essa... mundo parte do marco zero, né? Lógico, salvo exceções que pega, né, herança e etc. Mas assim, todo mundo um dia partiu desse marco, né? Que um dia eu não sabia fazer, né? Nem conhecia. Aí fiz um curso, pesquisei isso, comecei a atender um. O problema é que às vezes a gente compara muito, né? Que eu tô no marco zero e eu comparo com quem tá no marco 20. Só que quem está Ai, no marco 20, um dia esteve no marco zero. aí eu falo assim, ó, a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Exato. Né? Bem delicado. E aí a Deusa colocando, né, da área de saúde e tal, Deus, eu também quero colocar para você o seguinte. Quando um pouco antes de eu fazer esse curso e tal, tô lembrando da minha época de transição, uma colega minha que sentava muito próximo de mim, ela resolveu sair também da empresa com uma habilidade que ela já tinha. E era uma coisa que ela fazia. E eu pensei assim comigo, eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer bolo, todas essas coisas assim, manual, eu não sei fazer nada. Eu tinha sido professora, né, formação em ciências biológicas, bacharelado de licenciatura, tinha dado aula de química, de biologia, tinha dado aula na área de meio ambiente, com pós que eu também tinha feito. Tinha uma formação lá em administração, só coisa, tipo, não era nada que eu pudesse pegar e sair fazendo. E eu pensei assim, meu Deus, se eu fosse fazer uma transição, o que eu faria? Mas lembra que eu falei no início que quando a gente pergunta, o universo responde, Deus responde, a resposta veio. Gente, a resposta veio. Daí quando veio esse curso, eu pensei assim comigo, tá, agora eu vou arrumar um negócio tão simples como lidar com pessoas, lidar com a mente das pessoas. Eu pensei comigo, né? A minha colega tá indo fazer algo que era algo assim mais palpável, digamos, como se fosse o bolo. O bolo, é como eu falei, ela tá fazendo algo lindo, diferente. Mas é claro que o risco de você fazer um bolo é diferente do que você atender uma pessoa, né? São habilidades diferentes. E eu pensei assim, meu Deus, eu tô querendo ir fazer um negócio desse, tipo, depois que eu resolvi que eu fui, que eu aprendi, gente, eu vi que eu estava muito mais pronta para isso do que eu imaginava. Por quê? Porque eu tinha lidado com pessoas, como professora, com tudo. Então, isso é muito interessante. Realmente você estar aberto. E outra, faça a pergunta e fique observando, a resposta vem. A Vem. resposta vem. Exato. Quando você se der conta, você já está fazendo. Vamos ver o que ela colocou ali. Verdade, valeu. Eu sempre fui da saúde, aposentei e aprendi tantas coisas que nem acredito hoje. Faço artesanato, faço pão, bolo. Me surpreendi, mas suas orientações estão dentro. Muito obrigada. Olha aí, você viu? Muito bom, Então, muito aonde que está bom. a resposta? Está em você. Você vai encontrar o que é o caminho dentro de tudo isso. E você pode experimentar fazendo pão. Ah, mas sabe que pão não gostei? Fiquei sentindo o cheiro de pão o dia inteiro, não gostei. O que eu posso fazer então? Artesanato? Você vai experimentando e vai sentindo, vai colocando isso como várias opções. Mas agora, para a gente responder rapidamente a questão do tempo, que já está terminando, então eu ia colocar a questão do tempo, você começar ordenando realmente as atividades, porque a gente tem, vou falar de um ponto só por causa do tempo, né? Mas a gente tem geralmente o hábito de anotar compromissos.
mas no caso de vocês vai estar muito relacionado a tarefas, então você escrever, você dimensionar a questão das tarefas. Eu quero convidar vocês para participar da live amanhã, que vai estar eu e a Michelle Turato, que está aqui. A gente vai falar amanhã sobre a questão de liderança, daí relacionado à expansão do negócio. Então vai estar muito parecido aqui o tema, de repente um tema complementar. Se eu quero expandir meu negócio, qual que é o meu posicionamento de liderança? Muito bom, tema fantástico. Então já aproveitem, gente, segue a Eliane lá no perfil dela, viu? Porque é muito conteúdo bom, principalmente para nós, né? Nesse tempo aí, há muitas de vocês começando projeto, outras já, né? Há um tempo na jornada. Esse é um assunto que a gente constantemente tem que estar desenvolvendo, é algo que precisa ser constante, né? Então aproveitem, seguem a Eliane lá para acompanhar direitinho o trabalho dela. Quem sabe, né, posteriormente aí, não contratar os serviços dela como coach para desenvolver mais de pertinho essa liderança. Alguma consideração, Eliane, para a gente fechar? Eu só tô com medo da gente perder a gravação. Perder lá. Não, vamos fechar. Gente, brigadão, foi muito bom estar aqui, foi a interação de vocês. Gratidão, tá? Obrigada pelos comentários e sigam lá. Lidere com Eliane. Vocês podiam tirar um print, tirar uma fotinho, ó, a Débora colocando aqui, bacana, Débora, que bom. Isso, vamos lá, deixa eu tirar uma fotinha aqui pra gente registrar. Espera aí que eu acho que eu não consegui, as minhas lives são às 18h08. Eu tava aqui na minha cabeça que nós ia terminar... Agora foi. Que a gente ia terminar às 20h08, mas não, a gente tem que terminar às 21h, né? Amanhã às 18h08, com a Michelle Turato, então, no meu perfil. Espero vocês lá. Maravilha, Eliane, muito obrigada, viu? Muito obrigada, foi muito bom. Só ficou com gostinho de quero mais. Ficou, não deu tempo de falar tudo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo. Vai ficar salva no IGTV, tá? Vamos colocar também lá no YouTube. Então, se você quiser rever, anotar todos os pontos, vai ficar gravado. Um beijo, fiquem com Deus. Ótima noite. Tchau, tchau. Olivete, tchau, tchau. Obrigada.